então, dando sequência à nossa programação, a próxima apresentação é do Pedro Henrique Davis Pires Machado. Ele é engenheiro ambiental, trabalha na Agência Nacional de Energia Elétrica. O título de sua apresentação é Aplicações de Geotecnologias na ANEEL. Pedro, fique à vontade, o público é seu e no final a gente direciona as perguntas. Ok. Boa tarde a todos. Eu preparei aqui duas apresentações de algumas ferramentas que a gente utiliza na ANEEL e vou apresentar também o portal de dados geográficos que a gente disponibiliza para o público. Vocês veem minha tela? Sim. Vamos lá, eu vou dar um panorama geral aqui no nosso site, no nosso portal de dados geográficos, depois eu entro especificamente nas principais aplicações que a gente usa dentro da ANEEL. A exemplo dos portais anteriores apresentados aí, a gente também usa a plataforma ArcGIS. O nosso portal se chama Sigel. Nele, o usuário consegue encontrar todos os dados geográficos do setor elétrico, além de algumas ferramentas específicas para os agentes do setor, empresas e os usuários internos da ANEEL. Essa aqui é a carinha do portal. Tem uma construção bem simples para facilitar a utilização pelo usuário. Na primeira parte aqui das aplicações, a gente tem alguns modelos de shapefile que os agentes do setor precisam para enviar dados para a agência. A ANEEL recebe dados geográficos diariamente para diversos processos internos, tanto para concessão dos empreendimentos elétricos, quanto para fiscalização, acompanhamento desses empreendimentos. Uma segunda parte que a gente tem é a parte de download de dados. Todos os dados geográficos que a gente tem dentro da agência estão disponíveis aqui para o usuário fazer download, em dois formatos diferentes, KMZ e Shapefile. Os usuários basta selecionar a camada que ele quer baixar e realizar o download. Além disso, a gente já oferece diversos mapas com alguns temas específicos, por exemplo, transmissão de energia, distribuição de energia, mapa de empreendimentos de geração. Mas o usuário tem liberdade de acrescentar camadas, visualizar da forma que ele achar mais coerente para a necessidade dele. E, além disso, a gente tem os principais sistemas disponíveis aqui, que é o GGT e os validadores de dados geográficos. Eu vou apresentar aqui, mostrar para vocês especificamente esses dois sistemas que são muito relevantes dentro da agência. A apresentação apareceu aí? Apareceu sim. Vamos lá. Os validadores de dados geográficos. Essa aqui é uma ferramenta que a gente usa para receber os dados geográficos que os agentes enviam para dentro da agência de forma digital. Eles surgiram de um problema que a gente tinha, que era muito comum, que os dados vinham em mídia física, CDs, DVDs, HDs, pendrives, diversas formas, e geralmente esses dados vinham com muitos erros, vinham incompletos ou com topologia quebrada, enfim, diversos erros que atrasavam muito o processo. O analista que ia analisar esses dados tinha que verificar essa integridade, verificar se o dado era coerente,
Na maioria das vezes não era, a gente tinha que devolver para a gente, e aí tinha todo esse trânsito de devolver o dado, ou a gente gravar uma nova mídia, corrigir, gravar uma nova mídia, enviar para a gente. E, além disso, gastava muita mão de obra para fazer toda essa conferência. Então, a gente resolveu criar um sistema para atender essas necessidades, né? Desculpa que a primeira palavra está errada aí. A gente queria automatizar o recebimento de dados, reduzir o recebimento de dados errados, automatizar essa recepção com a ferramenta digital, eliminar algumas etapas processuais que precisavam de mão de obra que custa para a agência e acelerar esse processo. Então, o objetivo principal da ferramenta era esse, automatizar o processo da recepção de dados, incluir algumas etapas de validação para eliminar os erros e já gerar alguns documentos necessários para a continuidade dos processos da agência. Daí surgiu o validador com algumas etapas bem claras assim, de processamento, atendendo todas aquelas necessidades. O usuário, ao entrar no validador, consegue carregar uma planilha ou shapefile que ele enviava em via física diretamente no portal da agência. A ferramenta faz uma validação tanto da integridade desses dados, quanto já faz algumas análises geográficas. No caso de encontrar um erro, a ferramenta já nem aceita o dado. Então, o agente que está enviando esse dado, ele já sabe que o dado está errado, já é informado do que está errado, e aí ele pode corrigir e tentar submeter novamente esse dado. Feito isso, quando a validação é ok, o dado é aprovado, a gente passa por uma etapa de autenticação do usuário, e aí o dado já é feito o upload desse dado direto para os bancos de dados da agência. E já gera um relatório dessa validação, que é o único documento que o agente vai precisar enviar para a ANEEL para comprovar esse envio desses dados e a integridade deles. Como eu falei, a gente usou a plataforma ArcGIS, foi necessário um processo de desenvolvimento dessas ferramentas, as etapas de carregamento de dados, verificação da autenticidade do usuário, carregamento de dados foi feito com um tipo de linguagem e toda a parte de análise geográfica com outro. E foi publicado posteriormente no portal com o App Builder da Esri. O que a gente teve de ganho aqui na agência com essa ferramenta? Como eu falei, o processo era feito visualmente pelo analista que recebia esse dado, era manual a carga do dado no banco de dados, e isso gastava muito tempo. Era feito polígono a polígono, em média 40 minutos por polígono para fazer esse processo. Com a ferramenta, como o dado já vem pré-verificado e já está dentro do banco, o analista que vai tomar conta daquele dado, ele só tem que verificar a aderência daquele dado ao processo, o mérito do dado. E estando ok, o dado já passa diretamente de um banco transitório que o sistema usa para o banco definitivo da agência. Isso aí cortou, como vocês podem ver no slide, de 40 minutos em média para 10 minutos. Foi um ganho muito grande, isso somente contando o processo de analisar o dado. O processo em si, que utiliza esse dado, podia atrasar meses com esse vai e vem de dado errado, e agora esse problema foi eliminado. O uso da ferramenta foi tão positivo na agência que a gente começou com esse primeiro validador, DUP de empreendimentos de geração. A gente criou um segundo validador para usinas eólicas, outro para linhas de transmissão de energia, e atualmente a gente tem outros 3 em desenvolvimento para atender diversos processos aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu coloquei um print aqui, mas eu vou mostrar ao vivo ele aqui funcionando. Quando eu entro aqui no site do Sigel e abro um validador,
eu tenho aqui um manual de uso, eu tenho aqui um modelo de memorial descritivo que o usuário tem que usar para rodar a ferramenta, e aqui eu clico eu abro a ferramenta em si. A ferramenta aceita o memorial descritivo no formato XLS e Shapefile. O arquivo tem que estar zipado. Vou executar aqui rapidinho. Então, o agente, em posse dos seus dados, pode verificar toda a integridade e se ele está aderente ao que precisa para a necessidade da agência. Aqui ele já tem um resultado da análise com a conferência de todas as informações que a gente necessita, e passando nesse crivo, o usuário vai para a etapa de validação do cadastro. O usuário tem que estar pré-cadastrado nos bancos de dados da agência para fazer esse envio desse dado. No caso aqui, o dado está ok. Se ele não tivesse ok, aqui já estaria, nessa etapa anterior aqui, já estaria informando para a gente onde está o erro, para facilitar até para a correção que ele vai ter que fazer. Aqui ele vai fazer a verificação do CPF ou CNPJ de quem está carregando esse dado. E estando ok, o dado já vai direto para o banco da agência. E gera esse recibo aqui, que é o único documento que a gente precisa para protocolar na agência. O dado dele já está no nosso banco. Com esse documento, o analista lá dentro da agência que vai analisar o processo já sabe que o dado está ok, já sabe que o dado está em banco, e essa etapa já foi cumprida pelo agente. Essa foi uma ferramenta, foi um divisor de águas. A gente gastava mais ou menos metade da nossa mão de obra terceirizada só rodando esse tipo de processo, e com essa ferramenta a gente, acho que agora uma ou duas pessoas só que precisam trabalhar especificamente nesse carregamento desses dados em banco, enfim. Vou voltar aqui para o nosso portal e comentar agora o segundo sistema, que é o GGT. Vou mostrar uma apresentaçãozinha para vocês. O GGT, Gestão Geoespecializada da Transmissão, foi uma ferramenta criada pelo INPE, para a ANEEL, feito para monitorar a limpeza de faixa de servidão de linhas de transmissão. Toda linha de transmissão, acho que todo mundo já deve ter passado por alguma, a área logo abaixo dela tem que ser limpa, para evitar que ocorram queimadas, que essas queimadas podem desencadear desligamentos. O sistema foi desenvolvido pelo INPE e funcionava no INPE até o final de 2020. Com o encerramento desse convênio, a ANEEL desenvolveu aqui dentro, também na plataforma ArcGIS, um sistema para fazer exatamente esse serviço. O sistema é dividido em duas partes. O GGT Web, que é a plataforma onde a gente consegue integrar e ver todas as informações sobre essa parte de limpeza e desligamentos de linhas de transmissão. Apresenta algumas funcionalidades importantes para a equipe de fiscalização, que é a situação de inadimplência dos agentes quanto ao envio de relatórios. A gente consegue acompanhar os registros de inspeções e limpezas, se o agente está cumprindo conforme planejado.
tanto se está cumprindo como se está cumprindo dentro do prazo. A gente monitora as queimadas próximas às linhas de transmissão para saber se tem uma correlação entre um desligamento e uma queimada. Monitora a execução de limpezas usando sensoriamento remoto e faz o cruzamento dessas informações para ver se esses desligamentos forçados têm correlação. Está dividido em 5 módulos atualmente. Um painel mais geral do como está a recepção de dados, a limpeza e monitoramento dessas linhas. E aí os outros 4 painéis eles entram especificamente naqueles detalhes. Monitoramento de limpeza, monitoramento, esse módulo 3 é para a gente ver com a imagem de satélite se houve ou não a limpeza. O módulo 4 a gente faz a correlação entre os desligamentos e a limpeza da linha de transmissão. E no último, a gente acompanha as vistorias. A vistoria é feita com a segunda parte desse sistema, que é a parte do aplicativo para dispositivo móvel. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Também foi feito em plataforma ArcGIS. Dentro do GGT Web, todo agente, toda empresa transmissora de energia vai ter a sua página, onde ele acompanha os seus próprios dados. E aqui dentro da ANEEL, ONS, MME, a gente consegue acompanhar o sistema como um todo. Essa aqui é mais ou menos a infraestrutura do sistema. Está publicado no portal, mas foi feito com essa ferramenta da Esri, que consegue integrar pega diversas ferramentas deles e integra numa coisa só. E a gente ainda consome dados da ONS, BDIT, além dos dados internos aqui da agência. Eu vou mostrar para vocês ao vivo aqui. Esse aqui é o GGT. Aqueles módulos que eu comentei para vocês. Aqui a gente tem uma situação geral, a gente consegue acompanhar quantas linhas a gente está monitorando no sistema, quais estão com inspeção prevista, inspeção executada, limpeza prevista, limpeza executada. É um panorama geral do sistema de transmissão de energia do país. No segundo painel, a gente consegue acompanhar linha a linha, cruzar esses dados com focos de incêndio. Tanto o dado, a gente consegue acompanhar tanto a parte aqui de dados gerais das linhas, quanto a parte geográfica, a gente consegue visualizar. No terceiro módulo aqui, como eu comentei, é para a gente fazer monitoramento de linhas, de limpeza de linhas, usando imagens de satélite. A ferramenta ela usa NDVI para fazer análise e informar para o analista que está acompanhando essa fiscalização aonde uma limpeza que deveria ser executada em determinado período de tempo não foi. Por exemplo, aqui nessa linha, a gente consegue ver que o sistema alertou aqui nesse quadradinho vermelho que não houve mudança e a vegetação aqui embaixo pode comprometer o trabalho da linha. Nessa etapa aqui, nesse módulo aqui, a gente consegue acompanhar onde houveram queimadas e se teve correlação com algum desligamento específico. Por exemplo, aqui um desligamento não tem nenhum sinal de queimada por perto. Caso tenha, o fiscal que está acompanhando essa limpeza pode verificar se a empresa foi de alguma forma inadimplente com alguma de suas obrigações. E o último módulo aqui, ele trata da parte do aplicativo. O aplicativo também foi feito na plataforma ArcGIS, usando o Survey.
serve uma ferramenta que permite a criação de formulários. A gente criou um formulário de fiscalização de inspeção, desculpa, para que o agente informe para a agência como está esse processo, se ele realizou uma inspeção, realizou uma limpeza, e pode registrar fotografias desses eventos para comprovar o cumprimento das obrigações. A vantagem dessa ferramenta é que o dado já vai direto para o banco de dados da agência e já pode ser utilizado naquele painel em tempo real. Feita a inspeção, feito o preenchimento do formulário, a gente já sobe esse dado, a gente já consegue acompanhar. Aqui é mais ou menos a carinha dele aqui. O usuário vai fazer o login, vai baixar o formulário específico que ele vai específico para aquela necessidade dele ou de inspeção de limpeza. Vai iniciar o processo de coleta em campo e registrar todas as informações que a ANEEL colocou no formulário. Algumas são obrigatórias, outras não. E todas essas informações ficam salvas no dispositivo que a gente estiver usando, celular, tablet, computador, independente de ter internet. Assim que ele conectar numa rede, o dado é enviado para a agência. Ele pode traçar o desenho do vão que ele está fiscalizando. Um vão é um trecho entre uma torre de transmissão e outra. Seleciona a linha de transmissão, a empresa vai ter acesso só às linhas que ela é responsável. Vai informar a necessidade de limpeza ou não, que tipo de limpeza tem que ser feito. Todas essas informações são relevantes para a equipe de fiscalização acompanhar se a empresa está cumprindo as suas obrigações ou não. E vai fazer registro fotográfico disso. Assim que ele terminar o preenchimento, ele é salvo no dispositivo, como comentei. E assim que ele conseguir um sinal de internet, o dado é enviado para a agência. E a gente consegue ver lá naquele módulo 5 todas essas informações. Por exemplo, eu posso filtrar aqui pela data, pela empresa. Quando eu clico aqui na linha em questão, o mapa já direciona para essa linha. Vai trazer já as informações do formulário que o agente preencheu e vai trazer o registro fotográfico que ele fez em campo. Tudo isso serve para, no caso de um desligamento forçado, a gente pode verificar se teve correlação com alguma queimada e se teve correlação com a queimada, se o agente foi inadimplente a uma obrigação. Se ele deixou de fazer alguma poda, alguma coisa que pode ter propiciado a ocorrência dessa queimada. Por exemplo, aqui é necessária uma poda, o agente vai informar que tipo de poda ele precisa fazer, e a equipe de fiscalização vai poder acompanhar isso de perto. E além disso, essas são as duas principais ferramentas que a gente tem dentro do portal da ANEEL. Claro, só o fato de estar disponibilizando todos esses dados geográficos para o público já é bastante relevante. Mas a gente também tem uma outra aplicação em desenvolvimento agora, que eu não trouxe para vocês porque ainda está em fase de teste, que a gente está trazendo uma inteligência artificial para dentro desse processo de fiscalização com imagem de satélite. A gente fez um algoritmo de machine learning que vai fazer toda essa verificação de forma automática e informar já aonde o agente cumpriu sua obrigação ou não. A gente está aplicando isso para acompanhar construção, andamento de obra de instalação de usinas solares. Então, o sistema vai conseguir identificar o andamento da obra, dizer quantos por cento da obra foi já
concluído, quantos por cento ainda falta, tudo isso de forma automática, com o uso de inteligência artificial. Eu acredito que essas são os principais usos aqui do GEL dentro da agência, os mais relevantes e mais impactantes aqui no processo de regulação. Acho que é isso. Pedro, obrigado aí por ter mostrado as aplicações diversas. Há quanto tempo a ANEEL está fazendo uso de SIG? SIG, desde o início, a gente sempre usou. Mas é um uso que está ficando cada vez mais relevante. Assim, a gente tem um contrato com a ESO, por exemplo, o uso quase dobrou do contrato anterior para o contrato atual. A gente está conseguindo colocar a parte de gel em cada vez mais processos. Antes era muito relevante só naquela parte de planejamento de construção de usina, esse tipo de coisa. Agora a gente já conseguiu entrar na parte de fiscalização, ouvidoria, pesquisa e desenvolvimento, enfim, cálculo de tarifa, enfim, diversos processos dentro da agência. Está tomando uma relevância grande. E vocês estão utilizando para fazer a regulação das concessões, o monitoramento que eu vi, e o que mais, assim, de outro tipo de aplicação o SIG está atendendo hoje? Como eu comentei, por exemplo, o cálculo de tarifa, para calcular uma tarifa de energia, por exemplo, alguns fatores ambientais são relevantes para a operação do sistema. Por exemplo, incidência de raios, topografia, vegetação, onde a linha de transmissão passa ou a distribuição passa, tudo isso impacta o custo de operação de uma usina. Então, a gente faz, por exemplo, diversos indicadores de fatores ambientais, por exemplo, para calcular tarifa, ouvidoria, a gente consegue monitorar onde está acontecendo mais reclamação ou não para enviar a equipe de fiscalização. A distribuição, por exemplo, a gente consegue traçar todo o sistema de distribuição de energia do país inteiro, de todas as distribuidoras, e simular a transmissão de energia para fazer cálculo de perda, que também é perda de energia, que também é um fator relevante quando você está calculando tarifa. São alguns exemplos. Bacana. Desculpa, mas eu pergunto por ignorância mesmo, porque assim, a minha área não, não é essa. Mas eu acredito que haja também aplicações na área de geração, né? Porque eu vi principalmente transmissão. Não, o geoprocessamento dentro da ANEEL, o SIG, ele, por muito tempo, na geração, é onde ele tinha sido mais relevante. Para fazer, por exemplo, esse validador que eu mostrei para vocês, um validador de DUP, declaração de utilidade pública, por exemplo. Uma usina vai ser construída, eu preciso apropriar. Aí o validador vai verificar se a área é coerente com o que a usina vai usar. A gente usa, por exemplo, a fiscalização que eu falei com meio de inteligência artificial, para a construção de usinas, na parte de geração de energia, especificamente de energia solar. A gente usa, por exemplo, para calcular compensação financeira por uso de recurso hídrico, por exemplo, onde eu instalo uma usina, aquele rio passa em tal cidade, a cidade precisa de uma compensação pelo uso daquele recurso. A parte de geo faz esse cálculo para fazer a distribuição desses recursos entre os municípios que são impactados. Enfim, por muito tempo a geração é do nosso principal foco. Agora a gente está conseguindo difundir o uso do SIG, do GEL, em outras áreas.
Temos uma pergunta aqui da Silvana Spig, da empresa de pesquisa energética. Ela pergunta assim: que camadas são extraídas do PBA de hidrelétricas e trabalhadas na plataforma da ANEEL? Que camadas? Desculpa, você pode Camadas repetir? do PBA. Eu não sei o que é PBA. É só botar a sigla. Quais as Eu também. informações são extraídas da parte das hidrelétricas? Bom, eu também não sei o que ela quis dizer com o PBA, Projeto mas... básico das hidrelétricas, ela pôs Ah, aqui. sim, sim, sim. A gente tem, vou mostrar para vocês aqui as camadas que a gente tem disponível aqui. Deixa eu ver a parte. Por exemplo, hidrelétricas aqui. OHS, PCHs. Por exemplo, aqui estão todas as OHS, PCHs, são diferentes tipos de usinas hidrelétricas. Aqui estão em todos os estágios, planejadas, construídas, em operação. Se eu abrir aqui a tabela, eu consigo visualizar. Então, as de projeto básico também estão aqui estão disponíveis aqui no nosso portal. Não sei se é isso que ela queria saber. Pedro, obrigado aí pela sua apresentação, pelo seu tempo, Por nada. compartilhar a experiência aí da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma infraestrutura tão que regula uma infraestrutura tão importante para o desenvolvimento do país. Eu já conheço o Sigel desde a época que era em Silverlight ainda, não sei se você pegou essa Sim. época, acho que sim, né? Não, e eu também não sei se tinha antes, mas eu passei a conhecer a partir daí. Eu uso bastante os dados aqui em aula, em pesquisa e etc. Acho aí o portal com dados bastante importantes. Obrigado, espero que Por você siga nada. com a gente aí até o final e qualquer coisa estamos à disposição. Agradeço pelo seu tempo. Também precisando, estou à disposição. Obrigado.